E a Secretaria de Segurança Pública divulgou os dados mais recentes sobre feminicídio. 57 mulheres foram assassinadas em Santa Catarina só no ano passado. Juliana, a cena, inclusive, Itajaí foi uma das cidades com mais ocorrências, né? Isso, Marta. Bom dia novamente para você. Agora, antes eu falei com o Lucas, né? É uma situação bastante preocupante aqui em Santa Catarina. Esses números foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. E desde 2019, olha, até o ano passado, a taxa de feminicídio ficou, curiosamente, entre 55 e 57 mulheres aqui no estado, né? Um ano abaixa um pouco, depois volta a subir, mas fica dentro desse número. E as cidades aí que mais registraram casos foram Itajaí, Chapecó com 4 casos, depois Guaramirim com 3 casos, Laje, Joinville, Gaspar e Canoinhas com 2 casos, né? Depois segue a lista, mas infelizmente o município aqui de Itajaí está no topo, junto com Chapecó, infelizmente nessa informação negativa para nossa região, né? O número de vítimas de estupro, a gente também tem esse dado divulgado pela Secretaria, que é de 3.722 casos no ano passado, né? Fato comunicado, né, de estupro de mulheres aí, 1.222, estupro coletivo 6, estupro de vulnerável 2.494, e daí a gente também fala da violência doméstica, né, de outros tipos de crimes relacionados à mulher que também entram nessa lista. Olha, ameaça. Mais de 35 mil mulheres foram ameaçadas, segundo os boletins que foram feitos na delegacia da Polícia Civil em todo o estado. Injúria, mais de 11 mil. Lesão corporal grave ou gravíssima. Dolosa, 290, né? Situações. Lesão corporal leve, dolosa, mais de 17 mil. E vias de fato, mais de 4.613 mulheres passaram aí por situações em que foram de alguma maneira agredidas, principalmente por companheiros. Então, uma situação bastante preocupante, essa do feminicídio em Santa Catarina, não só quando chega nessa questão aí dessas mulheres serem assassinadas, mas antes elas já passam aí por vários tipos de violência. E a gente tem uma entrevista com o delegado Gustavo Kremer, ele fala sobre essa situação, vamos ouvir o que ele diz. Em relação aos crimes de feminicídio praticados em Santa Catarina, a Polícia Civil solucionou 100% dos casos. A Polícia Civil também atua de forma preventiva, praticando diversas estratégias para o enfrentamento à violência contra a mulher. Dentre elas, a investigação especializada, onde hoje a Polícia Civil conta com 31 delegacias especializadas em investigação de crimes de violência contra a mulher. Ainda realizamos o monitoramento dos casos de violência, estabelecendo sistemas de monitoramento para esses casos, para identificar padrões e melhorar a resposta policial. Entendo que a prevenção efetiva aos casos de violência contra a mulher, sobretudo o feminicídio, requer uma abordagem multidisciplinar, o engajamento de todos os setores da sociedade para criar um ambiente seguro e de transformação cultural de fato. A gente ouviu aí o delegado que é responsável, né, por esse setor em Santa Catarina, falando que são várias medidas, né, Marta, que precisam ser feitas para combater essa questão do feminicídio em Santa Catarina e também outras agressões contra a mulher. E é claro que a gente não colocou a fala dele inteira, mas ele falou também que é importante, né, essa questão de políticas públicas que são feitas em alguns municípios aqui da nossa região, já fazem esse tipo de política pública, por exemplo, aluguel social para aquelas mulheres que são vítimas de violência doméstica, porque daí elas conseguem sair de casa, muitas não têm para onde ir e por isso vivem com o agressor, se submetendo a serem agredidas. Então, com o aluguel social, elas conseguem ficar um tempo em um imóvel fora do agressor, em que elas conseguem se estabilizar, né, conseguir um emprego. Em Balneário Camboriú também, por exemplo, a prefeitura tem um programa ali para conseguir emprego para essas mulheres, para elas se livrarem, vamos dizer assim, financeiramente deste agressor e poder fugir desse ciclo de violência. Então, são várias medidas que precisam ser feitas para ajudar essa mulher que muitas vezes não tem um amparo familiar. Eu volto com vocês aí no estúdio.